Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal EducaBERJ. E como vocês sabem, a gente está sempre trazendo novidades para vocês. Agora, a gente vai criar uma coluna de economia. Mas para falar sobre esse tema, nós convidamos uma pessoa super especial, um especialista que todo mês vai trazer novidades, vai se aprofundar no tema para tirar todas as dúvidas de vocês. Então também não esquece, se vocês querem que a gente fale sobre algum tema, manda para a gente que a gente conversa com ele. E para tocar essa coluna, nós convidamos ninguém menos do que o Dr. Istvan Kasnar. Ele é professor PhD, especialista em administração pública de empresas, economia e finanças, assessor da presidência da Fundação Getúlio Vargas e professor titular em economia, administração pública, administração de empresas e negócios e diretor-membro do Conselho Consultivo da ABERJ. Então a gente não consegue imaginar ninguém mais apropriado do que ele para trazer essas novidades, poder ajudar a gente a nos enriquecer também. Então, muito obrigada, professor Istvan. E vocês, se querem estar sempre acompanhando essa coluna, não deixem de seguir nosso canal e dar seu like aqui embaixo. Agora fiquem com o professor. Bem-vindos ao canal EducaBERJ. É uma satisfação estar com vocês, assim como também com nossa superintendente Angélica. Eu gostaria de lembrar a vocês que nós estamos iniciando aqui uma série de debates que pretendemos que sejam muito construtivos, bem elucidativos para cada um de vocês, que permitam também debates e discussões construtivas neste mundo que necessita muito de uma compreensão estratégica dos acontecimentos que se desenrolam com uma velocidade muito, muito grande. O tema que me foi solicitado diz respeito a de que forma e como as reduções da taxa Selic impactam no crédito imobiliário e como isso também afeta a inadimplência do setor. É bom lembrar, em primeiro lugar, que a taxa Selic é a taxa do sistema de liquidação e custódia de títulos, é a taxa referencial do Brasil. Então, essa taxa de juros, no fundo, serve tanto para que os aplicadores pensem em taxa mínima de rentabilidade de preferência e, sobretudo, também todos aqueles que tomam crédito pensem em taxa de custo e quanto é que é necessário negociar junto ao sistema bancário com a devida calma, tranquilidade técnica, para não apor-se um conjunto caro, oneroso, dependências associadas ao custo do capital. A taxa Selic, ao longo do ano 2023, permaneceu muito elevada, mas começou já bem, no seu último quadrimestre, a cair paulatinamente, em função da diminuição da taxa de inflação. Essa é uma ótima notícia. Significa, a rigor, de que a inflação, que é uma alta contínua, insistente e persistente do nível de preços, reduzindo-se, permitia também que a taxa nominativa da Selic caísse. Ora, dessa maneira, os aplicadores receberiam nominalmente menos e aqueles que tomam dinheiro pagariam menos. Aqueles que estão aplicando dinheiro também situados sobre o referencial da Selic teriam que tomar muito cuidado para poderem calcular e verificar, dada uma inflação muito próxima à medida pelo IPCA em 4% ao ano, já em dezembro de 2023, de que maneira teriam juros reais a ganhar em cima de certificados de depósitos bancários, letras, cédulas imobiliárias e assim por diante. É muito, muito importante que a gente, então, tenha sempre em mente de que o aplicador quer garantir retorno. O devedor necessita, de preferência, assegurar seletivamente, cuidadosamente, custos baixos e mínimos, mas também com créditos adequados, aqueles que dizem respeito àquilo com que está lidando, seja para pessoa física trabalhar com um crédito consignado, seja para a pessoa jurídica lidar no financiamento do capital de giro para poder pagar salários, para poder financiar estoques, novos produtos e assim diante nas empresas. O crédito imobiliário é algo de bem particular e bem especial. Crédito imobiliário tem uma importância gigantesca, porque a rigor todos nós queremos morar bem e sermos também proprietários dos nossos imóveis. Aí entra uma questão associada a financiamentos de longo prazo, que são aqueles que superam normalmente um ano, mas no caso do financiamento imobiliário, podem chegar a 15 anos, 20 anos, 25 anos e assim por diante. O alongamento do prazo significa também que o pagamento pelo tomador do crédito será
parcelado, realizado passo a passo, mês a mês. Daí é muito importante verificar se, de fato, a sinalização que é dada pela taxa tende a ser de alta ou de baixa. A queda por conta da taxa de inflação na taxa Selic no presente momento é muito boa. Pode ser vista como algo de alvissareiro, o que significa também que o governo e, sobretudo, o Banco Central soube manobrar, gerenciar muito bem a política monetária, evitando com que a inflação viesse a subir. Mas a inflação, ela pode voltar a subir por fatores variados. Logo, ela pode representar novamente uma pressão de alta sobre a taxa de juros. É importante verificar o que os mercados de futuros e na B3 nos dizem a respeito. É importante que a taxa de juros se torne de preferência estável, em face de um crescimento econômico também estável e bem positivo. Queremos crescimento real. Nessa hora, com mais emprego, menos desemprego, os trabalhadores, as pessoas físicas têm maiores chances de pagarem mais convenientemente, melhor as suas dívidas. Mas não vamos nos iludir. Efetivamente, um dos grandes desafios que necessitamos ter em mente é que o pagamento a longo prazo pode representar um ônus significativo no orçamento das famílias e das pessoas. Então, negociar bem o crédito imobiliário, seja com os bancos privados, seja com a Caixa Econômica Federal, que possui um inegável patrimônio gigantesco em função da sua atividade na carteira imobiliária, financiando muito e frequentemente aquelas famílias que possuem uma renda menor, situada sobretudo entre os 3 e 8 salários mínimos mensais, é algo de muito necessário. Negociar significa, a rigor, compreender de que maneira é possível esticar as parcelas sem que elas, contudo, sejam tantas que acabamos pagando no futuro aquilo que queremos evitar de pagar hoje. No fundo, desejamos fazer boas economias pagando as parcelas convenientemente e evitando que dentro delas esteja embutida uma taxa de juros especialmente elevada. O nosso grande desafio também é o de olhar para as finanças públicas do Brasil, porque efetivamente sabe-se que quando nós temos um déficit público, isto é, quando as receitas totais do governo são menores que as despesas totais do governo e surge esse déficit, ele implica da parte do Estado na necessidade de sugar dinheiro da praça. Nessa hora, a taxa de juros se eleva. No ano de 2023, nós testemunhamos um déficit público muito próximo dos 230 bilhões de reais. Para o ano de 2024, estamos estimando que esse déficit provavelmente poderá se situar a algo menor, chegando a 150 bilhões de reais. Não há nada de negativo, nada de ruim per se, em se afirmar que surja um déficit. Se esse déficit é pequenino, se ele é pagável, se esse déficit é consequente de investimentos bem feitos pelo Estado, poderíamos aguentar. Todavia, quando a massa total da dívida pública aumenta em relação ao produto interno bruto do país, quando a dívida como um todo pressiona justamente pela necessidade de venda de títulos públicos, com isso, sucção de dinheiro da praça, a taxa de juros que se eleva, passamos a ter um problema. Então, é muito importante que você, que pode estar à busca de um financiamento imobiliário, necessite olhar com cuidado também para o déficit público, verificando se existe disciplina fiscal, notando se não há também algum aumento de impostos extraordinários na pessoa física, na pessoa jurídica. Porque quando a carga fiscal aumenta, ela tende a inibir a produção e, com isso, o produto interno bruto do país. Quanto à inadimplência, lembremos, quando a taxa de juros sobe, os bons projetos se tornam mais raros. Quando a taxa de juros sobe e há tomadores que estão endividados, para eles, dado o seu orçamento ser fixo e não tão variável para alta, o peso, o burden específico da taxa de juros e dos juros a pagar aumenta. E isso significa a possibilidade de ficar inadimplente, não adimplente, não dispor de liquidez, não ter capacidade de pagamento. Então, uma taxa de juros forte, elevada, insidiosamente direcionada para uma tendência de alta, pode beneficiar os rentistas,
aqueles que vivem de rendas, aqueles que podem aplicar dinheiro, aqueles que formam poupanças, mas pode prejudicar todos quantos estão desempregados, estão endividados, estão necessitando programar melhor suas finanças e não encontram um equilíbrio orçamentário. Então, daí é muito importante que você, com a sua habilidade, procure sempre cuidadosamente equilibrar as contas, olhar para a renda líquida disponível e praticar com boas finanças a alocação dos recursos em todas as áreas tão necessárias para bem viver, para bem existir, para bem construir a família, para ter a alegria e a satisfação de consumir, mas policiando-se o suficiente para evitar empréstimos excessivos, para evitar a tomada de crédito que pode levar a alguma bola de neve. Lembremos, todavia, que tomar crédito é muito importante e o sistema bancário tem um papel muito relevante porque justamente o crédito bem dado, bem alocado na pessoa física e na pessoa jurídica garante o desenvolvimento nacional. Então, os bancos têm um papel relevante justamente porque eles são capazes de, como intermediários, captarem dinheiro de um lado, aplicarem o dinheiro do outro. E aí, se o fazem convenientemente, colocarem esse dinheiro a favor de todos quantos necessitam a taxas justas, no meio desta grande luta que existe entre oferta e demanda por crédito. Espero que estas palavras e pensamentos, reflexões, tenham permitido a você navegar um pouco neste mundo das nossas finanças bancárias, gerando para você sempre alegrias crescentes. Um abraço a todos.